Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No nosso módulo 3, lá na página 30 e 31. Eu deixei como sugestão de atividade a leitura desse cordel aqui, tá? Então vamos lá. Assim como o cordel, o desafio também é um gênero da tradição popular, criado de improviso e divulgado por meio da oralidade. Ele consiste em uma disputa entre dois cantadores, acompanhado de seus instrumentos musicais, tá? Então vamos lá. Você acha, a gente vai ter uma disputa aqui, né? Então vamos ver se tem algum vencedor. Eu me chamo Josué, filho do grande romano, cantador mais temido que houve no gênero humano. Tinha ciência da abelha, tinha força do oceano. Eu me chamo Manuel, por alcunha serrador. A minha serra não torce, seja que madeira for. Os dentes dela vomitam grande raio abrasador. Serrador eu nunca achei, cantador que me afrontasse, nem nem cerco que eu não rompesse, burro que eu não amansasse, barbatão que eu me investisse e no chão não botasse. Josué fica sabendo, tu vive numa cegueira, um fósforo acaba um palácio, neblina acaba uma feira. Lá um dia a casa cai, uma vez é a primeira. Eu já suspendi um raio e fiz o vento parar. Eu já fiz estrela correr, já fiz o sol quente esfriar. Já segurei uma onça para o moleque mamar. Josué, isso é demais e de chamar a atenção. De que seria esse raio que respeitou tua mão? De que forma são as onças que existem no teu sertão? Então, ele já está dando aqui o braço a torcer para o Josué, né? Serrador, fique ciente que se eu um dia encontrar um cantador brasileiro que eu não possa embatucar, eu mesmo chamo o diabo para ele vir me carregar. Aí ele responde: eu sou pior do que a onça, porém não pego a traição. Gosto de avisar o brabo, depois vou pegá-lo à mão, para matá-lo no claro e mostrar que tenho ação. Serrador, eu sou um trigue, meu pai foi uma pantera. Todo cantador do mundo me conhece como fera. E como lá diz o outro, onde foi casa Itapera? Eu derrubo qualquer prédio em menos de meia hora, atiro numa pantera, juro que não vai embora. Agarro um trigue na furna, mato do lado de fora. Sansão não é que eu conheço Davi? Não, pois não é moço. Para ser gigante é pequeno e devia falar grosso. Se entende que me faz medo, é besteira o seu esforço. Olha que interessante, ele faz menção aos personagens da Bíblia, né? Sansão e Davi. Serrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. Ó, eu cantei em Pernambuco, em Alagoa e Bahia. Em Sergipe e Espírito Santo, lá eu fiz tanta relia, que só contei 4 meses. Dei-me tudo quanto havia. Dei num tal de Manuel do Paço, dei num tal de Julião, correu um tal de Cajarana, fugiu um Napoleão. Cesário Monte dos Santos não resistiu o meu rojão. Fui a São Paulo e a Mina. Voltei ao Rio de Janeiro, atrás de um brabo que havia chamado Inácio Quinteiro. Eis eu fui na casa dele e o insultei no terreiro. Voltei para Paraíba, Rio Grande, Ceará. Fui cantar no Maranhão, dei em 10 brabo de lá. Fui correndo com os cantador que moravam no Pará. Então, Josué seguiu triunfante nesse desafio, tá? Os cantores desse desafio são Josué e Manuel. Qual deles nunca tinha sido confrontado por outro cantador? O Josué. Qual dos dois se mostrou mais confiante durante o desafio? O Josué, pois ele citou diversos feitos por ele praticados, como suspender um raio, fazer o vento parar, estrela correr,
Sol esfriar e segurar uma onça. Josué não chama Manuel pelo nome. Qual é a palavra empregada por ele para se referir ao seu oponente? Foi serrador. Quem é o vencedor do desafio? Josué. O que está sendo disputado nesse desafio? Qual deles é o melhor poeta? Além das falas dos desafiadores, é apresentado o verso abaixo. Serrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. De quem é essa fala? Essa fala é do narrador, tá? Qual é a função dessa fala no meio do texto? Narrar o fato de um dos cantadores se calar, fazendo o outro vencer, tá? Releia mais 2 versos do desafio. Já fiz sol quente esfriar, serrador, eu sou um trigue. Foi empregado pelo encantador, no verso A, um recurso para mostrar superioridade em relação ao outro. Que recurso é esse? O exagero, tá? Considerando que faz parte das provocações do desafio, o que a utilização desse recurso sugere? Sugere que Josué já fez coisas impossíveis. Qual é a figura de linguagem empregada no verso B? Serrador, eu sou um trigue. É uma metáfora, tá? Ou seja, ele está se comparando a um tigre. Explique o efeito de sentido desse emprego no texto. Então vamos lá. Ao comparar-se a um tigre, Josué se coloca como um oponente forte, habilidoso e ágil. Observe o verso abaixo. O verso abaixo. Tinha ciência da abelha. Que palavra pode substituir o termo destacado sem alterar o sentido? Tinha o conhecimento da abelha, tá? Nesse desafio, muitas palavras foram registradas de forma como foram pronunciadas oralmente, tá? Copie algumas dessas palavras, e eu tenho muitas, ó, contador, for, abrasador, cegueira, fósforo, serrador, parar, correr, esfriar, mamar, primeira, carregar e janeiro. Lembrando, gente, que é preciso respeitar o modo como as pessoas falam, pois a nossa língua ela é muito rica e apresenta muita diversidade, tá? O nosso país é muito extenso, né? Qual é o efeito do uso dessas palavras no texto? Por se tratar de um gênero essencialmente oral, grafar as palavras do texto dessa forma torna sua leitura mais próxima da realidade, tá? Outro recurso utilizado no desafio são as rimas. Sublinhe as rimas do desafio. Então, vamos voltar lá. Ó, encontrar rima com embatucar, com carregar, traição, mão e ação, pantera, fera, tapera e muitas rimas, tá? Em quais versos essas rimas são apresentadas? A gente percebe que é uma predominância. Sempre as rimas estão no segundo, quarto e sexto verso de cada estrofe, tá bom? Uma das características do gênero desafio é a quantidade de versos que compõem cada estrofe. Quantos versos compõem cada uma dessas estrofes? O texto é composto de 15 estrofes, com 6 versos cada uma. Assinale as alternativas que correspondem às características do gênero desafio. Narra em versos uma disputa oral entre desafiadores. Cada cantador tem de encontrar uma resposta para os versos de desafio de seu oponente. Apresenta rimas entre o segundo, o quarto e o sexto versos.
tá? Os desafios apresentam a seguinte estrutura: apresentação de cada cantador, provocações que iniciam o desafio propriamente dito, perguntas e respostas, adivinhações, enigmas, contação de vantagens e habilidade entre os cantadores. Desfecho em que um cantador é declarado vencedor. Quais estrofes do desafio lido corresponde a cada uma dessas partes? Então vamos lá. A gente viu a apresentação do cantador na primeira e na segunda estrofes, tá? Provocações, quarta, 11ª, tá? E nessas mesmas eles ainda apresentam perguntas, respostas, adivinhações e enigmas, tá? E o desfecho é da 12ª à 15ª estrofe, tá? Nesse desafio foi utilizado o termo arrelia, palavra que pode receber diferentes sentidos dependendo da região onde é empregada. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, é utilizada com significado de multidão, enquanto em Minas Gerais é usada com sentido de barulhento, tá? Então vocês podem pesquisar outras expressões. A gente chama, por exemplo, aqui no Rio, sacolé, né? Mas tem lugares como Manaus que é din-din. Aqui a gente chama de cachorro-quente, lá em Manaus é quicão, tá? Então tem toda essa variação aí linguística. Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 35, ok? Agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.